Bom dia, Valnice, graça e paz. Bom dia, Neusimar, graça e paz. Sejam muito bem-vindas à nossa 16ª live de oração de 2025. Me diz aí de onde vocês são. Como é que está o clima aí? Como é que está o tempo aí? No seu estado, no seu bairro? Bom dia, Sirlênia. Bom dia. Graça e paz. Seja muito bem-vinda à nossa 16ª live de oração. Mães que oram, de 2025. Aqui onde eu moro, Santa Cruz, Rio de Janeiro, essa semana tem sido uma semana chuvosa. Hoje tá bem friozinho aqui, mas aquele friozinho gostoso, porque há tanto tempo que a gente não sente frio. Bom dia, Andréia Teixeira, graça e paz. Nós estamos curtindo um friozinho no Rio de Janeiro, finalmente. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávia. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos hoje, para a honra e glória do Senhor, na nossa 16ª live de oração, para a honra e glória do Senhor. Tem sido um tempo desafiador. Silene do Rio de Janeiro, Queimados. Gosto muito de Queimados, estou sempre em Queimados, no lar evangélico. Estamos sempre lá. Já que você é de Queimados, eu acredito que você vai estar no nosso segundo acampamento do Departamento Social Feminino. Já fez a sua inscrição? Você aí de Queimados? Bom dia, Gisele. Bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa 16ª live de oração. Mães que oram, para a honra e glória do Senhor. Agora me diz como é que tá o som aí para vocês, meninas. O tempo aqui mudou, esses dias chovendo, ventando, que tem ventado bastante. Então, às vezes, a internet oscila. Como é que tá aí para você? Fala aí, Cris, como é que tá o som para você, minha amiga? Hoje nós vamos falar... Ótimo, obrigado, Valnice. Semana passada nós fomos bombardeadas. A internet nos pegou, mas nós não desistimos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se o Senhor nos chamou nesse tempo para que nós estejamos denunciando o inferno, nós não vamos fazer de maneira diferente. Nós não vamos correr, nós não vamos nos esconder, porque aquele que nos chamou para essa grande obra, é Ele que nos sustenta. Bom dia, delícia de tempero, graça e paz. Seja muito bem-vinda à nossa live de oração. A nossa live de oração, Mães que Oram, dessa quinta-feira, ela diz para você, diz para mim, você pode ser resposta de oração. Você pode ser resposta de oração para alguém. O Senhor, Ele tem nos levantado nesse tempo como mães de oração, como parte integrante de um exército que ora. Nos últimos 20 dias, as notícias têm nos bombardeado assim, de uma forma muito alarmante. Eu confesso para vocês que eu fico buscando, Senhor, me dá estratégias de oração. Irmãs, o inferno não está brincando de ser inferno. Eu sei que notícias ruins nos entristecem, mas essas notícias precisam chamar a nossa atenção e a nossa oração. Irmãs,
jovens matando jovens, criança matando crianças. E essa terça-feira, na Áustria, um jovem de 21 anos entrou numa escola, matou 12 pessoas na hora. Um era adulto, todos os outros eram jovens. E depois entrou no banheiro e se matou. Mas ele não atirou só nesses jovens. Tem mais 20 e poucas pessoas no hospital que foram atingidas. Minha irmã, isso é para chamar a minha atenção e a sua. O inferno está direcionando as suas flechas, a ponta das suas armas, das suas lanças, para nossas crianças, para os nossos jovens. Nós não podemos desviar o nosso olhar, nós não podemos descansar, nós não podemos parar de orar. Mas, irmã Neide, isso não foi no Brasil, isso foi lá na Áustria, foi lá na Austrália. Minha irmã, a sua oração é resposta para alguém. Sabe por quê? Porque a minha e a tua oração, ela não precisa de avião, ela não precisa de trem, ela não precisa de ônibus. Você ora aqui e é que nem um rastilho, que nem um raio, é de imediato. Porque não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Orar, minha amada, orar pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, tem que ser primordial na minha e na tua vida. O Senhor tem nos levantado como mães de oração, mães biológicas, mães do coração, mães de oração, mães espirituais. Nós precisamos orar, nós precisamos estar como um exército fica. Quando você passa num quartel, e eu já falei isso aqui próximo à minha casa, Santa Cruz, tem um quartel. Quando você passa ali, tem os soldados, os guardas, que ficam andando de um lado para outro, fardado e com a sua arma. Agora, sabe o que me chama muita atenção? Que a arma desse soldado não é só um fuzil, é uma arma grande e ela tem uma ponta afiada. Sabe o que é isso? Se o inimigo chega muito perto, ele não vai ter tempo de apertar o gatilho, ele só vai empurrar. Minha irmã, às vezes o inimigo está tão perto, está dentro de casa e a gente não vê. Tem mães perdendo seus filhos dentro de casa. Algumas mães dizem assim, mas ele só fica 4 horas na escola, o resto do dia ele está em casa, quando ele não está comigo, ele está com uma das avós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele está contigo, você está com ele? Sabe o que eu tenho visto muito? Eu tenho visto numa casa, a mãe, os filhos, às vezes 12, às vezes 3, cada um com seu celular na mão. Quando a mãe fala com o filho, ela não tira os olhos do celular. Sabe o que isso significa? Essa mãe não está ali. Essa mãe não está ali com o seu filho. Ela não está nem prestando atenção no que seu filho está vendo na internet. É tempo, como disse Billy Graham, é tempo de nós estarmos com os nossos 2 joelhos na igreja, nossos 2 pés dentro da igreja, nossos 2 joelhos dobrados e os nossos 2 olhos na Bíblia. Nós precisamos estar em oração. Bom dia, Claudinha Dutra, graça e paz, minha querida. Bom dia, Ruth. Bom dia, irmã Floraci. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Isaías, Nida. Ai, meninas, bom dia, graça e paz. Então, amadas, é tempo de orarmos. A Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar de orar, parar de orar. E eu te digo que nós, enquanto cristãos, nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. 2 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Bom dia, meu amor, bom dia, Isaías Hermes. Bom dia, Osileia. É
tempo, minhas irmãs, da gente orar sem cessar. Enquanto cristão, nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Nós podemos ser resposta de oração para alguém. Quando você tiver aquela impressão muito forte dentro de você, do Espírito Santo te chamando para orar, ore, minha irmã. Não precisa perguntar para quem nem para quê. Ore, porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia nos diz isso, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós. Nós só precisamos estar disponível. Nós só precisamos estar disponíveis. Sabe por quê, querida? Como cristãs, nós fomos escolhidas por Deus para salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para oração. Como cristãos, nós fomos chamadas por Deus, fomos escolhidas para salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para a oração. Obrigado, Valnice. 2 Tessalonicenses, Val. 2 Tessalonicenses 5,17. É segunda. Orai sem cessar. Acho que é um dos versículos mais curtos da Bíblia. 2 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Deus tem nos convocado, nos levantado nesse tempo para nos posicionarmos como atalaias, mães de oração, avós de oração. É primeiro mesmo? Obrigado, Valnice. É porque a minha Bíblia está aberta em Tessalonicenses e 2 Timóteo. Nós não podemos vacilar, nós não podemos descuidar. Quando seu filho estiver com você, esteja literalmente com ele. O que adianta você estar sentada na sala com seu filho, cada um no seu celular, e você responde o seu filho sem nem mesmo olhar para ele? É tempo, amadas, de fazermos o que Billy Graham nos ensina, nos exorta. Os 2 pés dentro da igreja, os 2 joelhos dobrados, os 2 olhos na Bíblia e a nossa boca no pó, orando. Quando eu disse para você sobre essa tragédia lá na Áustria, um jovem de 21 anos, ele matou de imediato 12, um adulto, 11 crianças, e tem mais de 20 feridos no hospital. Nós precisamos orar. Minha irmã, a sua oração vai aonde você não pode ir. Bom dia, Deise, seja muito bem-vinda. Bom dia, Carvalho, Solange, bom dia, Gil. Graça e paz. Nós precisamos, irmãs, estar em oração. Amadas, quantas vezes nós temos uma impressão forte que o Espírito Santo nos traz para orar, e muitas vezes nós começamos a pensar assim: o meu filho que está lá, o outro está no trabalho, o outro está não sei aonde. Ore por eles, mas ore por todas as crianças, por todos os adolescentes, por todos os jovens. Mais que isso, ore por pessoas que cuidam de crianças, por pessoas que ensinam. Acolha em oração mães com seus corações feridos, destruídos por perda, por culpa. Porque muitas mães, quando seus filhos estão perdidos, elas se culpam, elas acham que elas não foram boas mães. E nós precisamos acolher essas mulheres, essas mães em oração, minha irmã. Nós precisamos acolher essas mulheres em oração. Deus nos escolheu para salvação,
para uma missão, para a prática de boas obras e para oração. Você foi escolhida para a salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para a oração, minha irmã. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Precisamos viver em espírito de oração. Precisamos viver em espírito de oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas e ele intercede por nós. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Irmãs, orar não é para alguns, mas para todos os escolhidos. Orar não é para alguns, mas é para todos os escolhidos. Isso significa predestinados, eleitos de antemão, predeterminados. Minha irmã, a vida de oração é uma prova, é a confirmação que fomos eleitos por Deus. Porque quando nós oramos, nós estreitamos nossos laços com Deus, nós criamos intimidade com Deus, nós estamos conversando com Deus. Quando nós oramos, nós estamos nos aprofundando em intimidade com Deus. E a vida de oração, minha irmã, a vida de oração, ela é uma prova, ela é a confirmação de que nós somos eleitos por Deus. A oração é o sopro de vida que mantém o crente vivo. A oração é o sopro de vida que mantém o crente vivo. No Evangelho de João, lá no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E estando o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa das palavras que ele tem falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amadas, nós fomos escolhidos enquanto cristãos para a salvação, para a prática de boas obras, para uma missão e para orar. E para isso, precisamos estar enxertadas na videira. Porque se não estivermos conectadas com Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, nada podemos fazer. Nós precisamos estar conectadas na videira verdadeira. Precisamos, amadas, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. E nesse tempo, o Senhor tem nos chamado como parte integrante de um exército que ora. No mesmo Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16, a palavra diz: não foram vocês que me escolheram, nós fomos escolhidas por Ele para a salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para a oração. Foi Ele que nos escolheu. Não foram vocês que me escolheram. João 15:16. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Minha irmã, a maior prova de oração que você pode dar a alguém é orar por esse alguém.
A maior prova de amor que você pode dar a alguém é orar por este alguém. Você pode ser resposta de oração para alguém. Aleluia! Nós precisamos orar. A oração é o sopro que mantém o crente vivo. A oração é o sopro que nos mantém vivas. E o Senhor tem nos chamado para a prática de boas obras, para uma missão, para a salvação e para a oração. Orar, minha irmã, orar é primordial para nossas vidas. Quando nós oramos, o céu se abre, o céu se move. Quando nós oramos, o céu se move. Você traz o céu para a terra. A tua oração, ela é como trilhos de trem, aonde o trem vai andar. Quando você ora, você traz do céu para a terra. Mas o Senhor não tem nos chamado para orar só pelos nossos. Como diz o louvor, clame o nome de Jesus, clame pelas ruas, clame nas esquinas, clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Ele destrói as trevas, derruba a muralha. Ele arranca do cativeiro das trevas aquele que está preso. Minha irmã, quando eu estava estudando para essa live, o Senhor me disse que quando você intercede por alguém, a sua oração o encontra. E eu fui buscar no dicionário Strong vários significados no original de interceder. E 2 me chamaram muita atenção, gritaram dentro do meu espírito e na minha alma. Interceder no dicionário Strong também significa encontrar. Interceder também significa encontrar, iluminar. Aleluia! Interceder significa também encontrar, iluminar. Agora pensa comigo. Quando você ora, aleluia! Quando nós oramos pelos que estão lá nas drogas, quando eu passo em algum lugar que vejo aquelas montoeiras de homens, mulheres, velhos e crianças andando que nem zumbi, drogado, algumas pessoas falam ali é o lugar do cracudo, e eu digo o lugar dele não é ali. O lugar dele não é ali, porque Deus não o criou para estar ali. Deus não criou ninguém inútil. Deus não criou ninguém para a perdição. O único que foi para a perdição foi Judas, mas Deus deu oportunidade, mas ele foi para a perdição. Quando eu passo, minha irmã, em algum lugar, eu oro, eu intercedo, porque quando eu aprendi que interceder significa encontrar, iluminar. Agora pensa, aquele que está lá nas trevas, quando você intercede por ele, a sua intercessão é levada como um raio pelo Espírito Santo, e ela encontra o que está lá nas trevas e joga luz sobre ele. Interceder, no dicionário Strong, significa encontrar, iluminar. A minha oração, a sua oração, encontra aquele que está nas trevas e joga luz sobre ele. Porque como diz lá em Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E para um povo que vivia na região de sombra e morte, nasceu uma grande luz. E essa luz, minha irmã, essa luz está em você, essa luz está em mim, porque quando a gente se rende ao Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, a maior prova de amor é orar, minha irmã, é interceder. E lembre-se sempre disso. Interceder também significa encontrar, iluminar. Pensa naquele que está nas trevas, que a sua oração vai encontrar, que a sua oração vai iluminar. Irmã Neide, só da minha casa, de todo lugar. Quando eu disse para você desse rapaz que lá na Áustria, na terça-feira, matou 12 pessoas, sendo 11 jovens. Quando nós oramos, a nossa oração, a nossa intercessão não tem fronteira. Ela vai do outro lado do mundo. Ela vai do outro lado do mundo. Porque não sou eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos assiste na nossa fraqueza e intercede por nós. Minha irmã, eu tenho essas experiências. Eu tenho essas experiências. Um dia eu acordei de madrugada com um nome e sobrenome saindo dos meus lábios. Eu nunca tinha ouvido falar aquele nome, eu não conhecia. E eu orei. Sabe onde estava aquela pessoa? Lá na Alemanha. E eu orei. E depois de vários dias, eu tive um testemunho de alguém que estava lá na Alemanha, em cima de uma ponte, preste a se jogar num rio de águas congeladas. E de repente o coração dessa pessoa se encheu de algo que ela não sabia explicar. E ela deu 4 passos para trás. Eu não estava orando sozinha. Outras pessoas estavam orando. Isso foi em 2016, eu estava na Jocum. E um missionário que estava lá na Alemanha trouxe esse testemunho. Nós não estávamos orando sozinha, tinha outras pessoas em outros lugares orando. Minha irmã, você pode ser resposta de oração de alguém. Você pode ser resposta de oração para alguém. No livro de Atos, capítulo 10. Vamos abrir nossa Bíblia? No livro de Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. A Bíblia diz assim: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Quando você ora, quando você medita na palavra, o Espírito Santo está contigo. Graça e paz, Michele, graça e paz, pastora Tereza Cristina, sejam muito bem-vindas à nossa 16ª live de oração, Mães que Oram. Quando você está orando, está lendo, meditando na palavra. Obrigado, Valnice, Deus te abençoe, minha querida. Vá com Deus. O Espírito Santo fala com você, assim como ele falou com Pedro. Levanta-te, pois, desce e vá com eles. Nada duvidando. Quando você sentir essa impressão forte dentro de você, creia que é o Espírito Santo de Deus falando com você. Olha o que ele diz: levanta-te, Pedro, pois desce e vá com eles, nada duvidando.
Não duvide daquilo que o Senhor está colocando no seu espírito, na sua alma, no seu coração. Ore crendo. Minha irmã, a Bíblia está dizendo, nada duvidando, foi o que ela disse, foi o que Jesus disse para Pedro, nada duvidando, Pedro. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, depois de 8 dias de já ter aparecido para os discípulos, lembra, depois da ressurreição, os discípulos estavam reunidos, a casa estava toda fechada, e quando eles estavam todos ali, Jesus apareceu no meio deles. Só que Tomé não estava. 8 dias depois, eles estavam todos reunidos novamente. Tomé estava. E os discípulos estavam contando para Tomé que Jesus Cristo tinha aparecido. E Tomé falou, só acredito se eu botar meu dedo lá, nas feridas da mão. Eu só acredito se eu botar minha mão do lado dele, onde foi enfiada a lança. 8 dias depois da primeira aparição, Jesus de novo aparece para os discípulos naquela casa com tudo fechado. E Jesus olha para Tomé e diz, coloque o seu dedo aqui, Tomé. Coloque a sua mão aqui do meu lado, Tomé. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aí quando a gente chega aqui em Atos 10, versículo 19, versículo 20, quando Pedro está orando, Jesus diz para ele, Pedro, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vá com eles. Nada duvidando. Nada duvidando, minha irmã. Não seja incrédula, seja crente. De nada duvide. Ore crendo que Deus é poderoso. Através da sua oração, da sua intercessão, Ele encontra aquele que está na prostituição, aquele que está nas drogas, aquele que está em meio às trevas. Ele encontra e Ele ilumina para a honra e glória dEle. Nós somos só o canal. Você pode ser resposta de oração para alguém, minha irmã. Você pode ser resposta de oração para alguém. Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aleluia, seja crente. Cornélio não era convertido, mas orava e dava esmola. E Deus resolveu salvá-lo usando Pedro, aleluia! Hoje, Deus vai usar você, minha irmã, para salvar alguém, para encontrar alguém através da sua intercessão e jogar luz sobre esse alguém, tirar das trevas, porque a Bíblia diz que a luz dissipa toda treva, aleluia! A luz de Cristo dissipa toda treva. Aleluia! Aleluia! Clame! Faça como a filha de Sião. Clame em nome de Jesus. Quando a gente vai lá no livro de Lamentações, minha irmã, livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Lamentações 2:19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o seu coração. Levante diante do Senhor as suas mãos. Pela vida dos filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de toda a rua. Minha irmã, a entrada de todas as ruas,
levanta e clama pelo filho que está drogado em todas as ruas. Levanta e clama pelos jovens que se prostituem em todas as ruas. Levanta e clama pelo mundo daquele que está sugando todos os jovens, os adolescentes. Lamentações 2:19. A filha de Sião, aqui representada, nos lembra de Raquel, lá em Jeremias 31:15, quando ela clamava e chorava, porque os filhos estavam todos mortos. Sabe o que estava acontecendo aqui em Lamentações 2? Tinha tido o cerco babilônico. O cerco babilônico. O povo não tinha o que comer. O povo estava desesperado. E sabe o que foi que começou a acontecer, minha irmã? As crianças choravam de fome. Os filhos choravam de fome. E o povo começou a praticar canibalismo. As crianças começaram a ser servidas como alimento. Eles começaram a comer as crianças. Irmã Neide, isso está na Bíblia. Tá, filha? Segunda Reis, capítulo 6. Quando o cerco babilônico se fechou, quando teve aquela invasão babilônica em Samaria, quando Samaria foi cercada, minha irmã, tá lá em 2 Reis, quando Samaria foi cercada, eles começaram a praticar o canibalismo. Por isso aqui em Lamentações, a filha de Sião clama. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a Ele as mãos pela vida dos seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas em todas as ruas. Amiga, amada, irmã, eles não desfalecem de fome só. Fome física. Aquele que está nas drogas, na prostituição, ele está desfalecendo de fome de Jesus. Clame nas ruas o nome de Jesus. Clame em sua casa, clame nas esquinas o nome de Jesus. O nome de Jesus, aquele nome que é sobre todo nome, que é poderoso, que dissipa as trevas. Clame o santo nome de Jesus. Minha irmã, quando eu li Lamentações 12:19, meu Senhor da glória. Quando eu falei para você desse rapaz de 21 anos, lá na Áustria, que entrou naquela escola onde ele sofria bullying, matou 12, mandou mais de 20 para o hospital, depois entrou no banheiro e acabou com a própria vida. Nós precisamos clamar, porque o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está aí querendo destruir o povo de Deus, querendo destruir as novas gerações. Mas o Senhor tem nos levantado nesse tempo como mães que oram, como mães de oração. O cristão, ele deve orar sempre e nunca esmorecer. Nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para a oração. Nós fomos escolhidas. Minha irmã, Deus age de maneira que não entendemos, que não compreendemos, e usa pessoas para salvar outras pessoas. E Ele também pode usar você. Ele pode usar você para salvar seus filhos, salvar desconhecidos, salvar seus familiares, salvar todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Você pode ser resposta de oração.
Você pode ser resposta de oração. A promessa de hoje é para as mães, avós que oram e que creem na salvação. Nós não somos incrédulas, nós somos crentes em Cristo Jesus. E nós precisamos orar sem cessar, como a Bíblia nos instrui, orar sem cessar. Quando eu disse para você sobre Lamentações 2:19, ali não tinha uma mãe orando por um filho. Era a representatividade de filha de Sião orando por toda uma nação. Jerusalém estava ali, destruída por Nabucodonosor. Houve o cerco babilônico a Samaria. E quando isso aconteceu, Jerusalém sofria os piores do cerco babilônico. Os filhos, as crianças de colo, elas estavam passando fome e elas foram vítimas de canibalismo. Se você quiser ler sobre o cerco de Samaria, vá lá em 2 Reis 6, do 26 ao 29, depois tu pega a sua Bíblia e leia. Leia. 2 Reis 6, do 26 ao 29, o cerco babilônico, o cerco a Samaria. Minha irmã, aqui a filha de Sião, ela retrata algo similar ao que Raquel fez lá em Jeremias 31:15, quando ela começou a chorar porque não tinha mais filhos. Nós precisamos orar por todos. Aqui eles não oraram por um filho, eles oraram por uma nação. Todos os dias, quando eu oro pelas crianças da minha família, da minha igreja, da minha rua, das creches, das escolas, do meu bairro, da minha nação, do mundo. Eu sou uma mãe de joelho, eu sou uma mãe que ora, eu declaro a palavra. Eu declaro a palavra sobre os meus e eu te convido a fazer o mesmo. Ore, interceda. Você pode ser resposta de oração para alguém. Lá em 1 Timóteo, quando eu estava lendo 1 Timóteo, aleluia, quando eu estava lendo 1 Timóteo, dentro desse capítulo 2, eu botei essa foto aqui. Essa família precisa da minha e da tua oração. Você sabe que é uma família de missionários. E eles precisam de oração. Precisam de oração. Nossos filhos, eles não vivem só presos dentro de casa. Eles vão para a escola, eles vão para estágio, eles vão para o trabalho. E eles precisam da nossa oração. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. A prática de oração, um só mediador. A minha Bíblia é a versão NAA. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Agora olha o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porque deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Minha irmã, Jesus deseja que o meu filho, que o seu filho, que nossos netos, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade divina. Você pode ser a resposta de oração de alguém nesse dia, nessa manhã. Ore, filha. Ore sem cessar.
Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. E quando a gente chega aqui em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, Deus nos convoca à oração, mas Ele não manda você orar só pela sua casa, só pela sua família. Ele diz para você orar pelo presidente, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos deputados, pelos vereadores. Não adianta você votar e depois você ficar dizendo: esse prefeito não faz nada, esse vereador não faz nada. Quem foi que botou o presidente lá? Toda autoridade é constituída por Deus. O meu dever, o seu dever é orar por ele. Sabe para quê? A Bíblia diz: ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vocês vivam vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Aleluia! 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 Você pode ser usada por Deus, minha irmã, como resposta a alguma oração feita em algum lugar. Deus fala com quem ora. Deus falou com Pedro lá em Jope. Está lá em Atos 10. Deus falou com Pedro lá em Jope. Deus falou com Cornélio lá em Cesareia. Você pode orar agora por alguém aqui, e Deus vai falar com ele lá do outro lado do mundo, lá em outro estado. Minha irmã, na pandemia, eu estava sozinha, presa dentro da minha casa, e de madrugada eu fui acordada por uma mulher que orava por mim lá no pé do Rio Grande do Sul. Eu fui acordada por uma mulher que orava por mim. Ela estava lá em Belo Horizonte. Eu não a conhecia, mas o Espírito Santo que te conhece, que me conhece, ele sopra o teu nome ao intercessor, e o intercessor ora, e você será usada como resposta da oração de alguém. Pedro estava em Jope, Cornélio em Cesareia, orando, meditando na palavra. E o Senhor falou com um, o Senhor falou com outro, o Senhor promoveu um encontro. O Senhor promoveu um encontro, aleluia, aleluia, aleluia. Pedro, enquanto meditava, ouviu a voz do Espírito Santo. Pedro estava orando. Nós vimos lá em Atos 10, 19 e 20. E o Espírito lhe falou: levante-se, tem 2 homens te procurando. Levante-se e vá com eles, fui eu que mandei. Não seja incrédulo, de nada duvidando. Aleluia! Você ora aqui e a sua oração vai buscar aquele que está escondido no meio das trevas. Eu tenho um testemunho de uma mãe que criou a sua filha dentro da igreja. A sua filha cresceu, se desviou e foi servir a outros deuses. E num dia que ela estava lá, sendo aprontada, arrumada para deitar lá no quartinho e raspar a cabeça, aquela mãe estava de joelho. E sabe o que aconteceu? O imundo que estava lá, num homem lá, disse: tirem essa garota daqui. Esta garota não pode ficar aqui. Aqui não é o lugar dela. Porque tinha uma mãe orando. Uma mãe que nenhum minuto duvidou que Deus é o Deus do impossível. A oração desta mãe foi lá, dentro de uma sessão de macumba, em meio às trevas, encontrou aquela jovem, iluminou aquela jovem, e aquela treva disse: tirem ela daqui, ela não pertence a esse lugar. Eu e você não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para Deus. Nós não geramos filho para o mundo. Nós geramos filhos
filhos para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Você será usada como resposta de oração para alguém. O Senhor Deus nos escolheu para a salvação, para uma missão, para a prática de boas obras e para oração. Aleluia! Foi para isso que nós fomos escolhidas. Foi para isso que nós fomos escolhidas. Minha irmã, Cornélio era um homem temente a Deus. Ele fazia boas obras, mas ele ainda não era salvo. A salvação de Cornélio e de sua família foi resultado da oração. Não desista de orar por seus filhos, seus netos e sua família. Não desista de orar, minha irmã. Deus deseja que todos os homens, todas as criaturas sejam salvas e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós lemos em 2 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muito. Mas a palavra é luz. E eu e você temos que viver a palavra. Porque a palavra em nós fará com que nossos filhos, nossos netos vejam Jesus em nós. Eu e você. Amém, amém, minha irmã. Eu e você precisamos viver a palavra para que a nossa família, nossos filhos, nossos netos vejam Jesus em nós. Sabe quando você entra num ambiente que tem discussão, que tem cara feia, que tem murmuração, você entra naquele ambiente, você nem abre a sua boca e o ambiente muda. Eu aprendi com J.B. Carvalho que pessoas são ambiente, nós somos ambiente. E qual é o ambiente que eu e você somos? Nós somos aquela que carrega o bom perfume de Cristo. Cristo vive em mim, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em você, minha irmã. Aleluia, aleluia. Cristo vive em nós. E nós precisamos viver a palavra. Porque quando vivemos a palavra, não tem como Cristo não ser visto em nós. Não tem como. Quando nós intercedemos, orando por nossos filhos, por nossos netos, nós nos achegamos a eles. Minha irmã, deixa eu te dizer algo. Não há defesa contra a intercessão. Não há defesa contra a intercessão. Ninguém pode fugir da tua oração. Ninguém pode fugir da minha oração. Ele pode espernear, ele pode brigar, mas ele não pode fugir da sua oração. Ele não pode fugir da minha oração. Quando nós intercedemos por alguém, nós nos já chegamos a esse alguém. Porque é o Espírito Santo que convence, que nos ajuda na nossa fraqueza e convence o pecador do seu pecado. Não sou eu, não é você. Ele pode se esconder da minha vista física, mas ele não pode se esconder da minha oração. Ele não pode se esconder da sua oração. Ele não pode se esconder da sua oração, minha irmã. Não há defesa contra a intercessão. Não há defesa contra a intercessão. Ninguém pode fugir da oração, da sua oração, da minha oração. Ninguém pode fugir, minha irmã. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Deus nos chamou, nos escolheu para a salvação, para uma grande missão, para a prática das boas obras e para a oração.
Deus nos chamou. Que essa palavra, minha irmã, entre no seu coração de forma tão tremenda que você passe a praticá-la. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, dissipe toda treva, toda incredulidade, em nome de Jesus. Amém? Antes de orar, para terminarmos, eu quero falar para você sobre a agenda da Ana. Nos dias 21 e 22, a Ana vai estar... 21, 22 e 23, a Ana vai estar em Vila Velha. No dia 21, num congresso de mulheres, lá na praia de Itapuã. No dia 22, de manhã, na mesma igreja presbiteriana, de manhã, ela vai... Na metodista, ela vai estar de manhã, no dia 22, na escola bíblica, e de noite também na igreja metodista de Vila Velha e Itapuã. No dia 23, ela vai estar na mesa com a Ana, na casa da nossa querida amiga Netier, lá em Vila Velha. No dia 24, a Ana vai estar em Volta Redonda. Na mesa com a Ana não tem mais vaga. Dia 25, ela vai estar dando o ateliê 1 em Nilópolis, na igreja metodista wesleyana. Nessa parece que acho que ainda tem... Não, essa também não tem mais vaga. No dia 26 ela vai estar no ateliê, fazendo o ateliê 2 na igreja Monte Sião, em Pati do Alferes. Nessa de Pati do Alferes parece que ainda tem algumas vagas. No dias 27, 28, 29, aleluia! Nós vamos estar juntas no 2º acampamento do Departamento Social Feminino. Ana vai estar ministrando os 3 dias. Estaremos no Campo de Boás, aqui no Rio de Janeiro, em Queimados, no Leque, no Lar Evangélico. Glória a Deus! E no dia 29, à noite, a Ana vai estar ministrando na Casa de Oração Barreira do Vasco. Aleluia! Olha, se você é aqui do Rio de Janeiro, ainda tem vaga para o 2º acampamento do Departamento Social Feminino. O lugar é lindo, você tem hospedagem, você tem alimentação por um precinho desse tamanico. Desse tamanico. Gil, bota aí o valor do acampamento, por favor. 27, 28 e 29. Estaremos nos Campos de Boás. Será tremendo. Vem que eu te convido. Andréia Teixeira já fez a inscrição dela. Parabéns, Andréia. Vou te ver lá, hein? Mais uma vez nós estaremos lá na nossa tenda de oração. Olha aí o valor, olha aí o valor. R$200. Você pode parcelar, você pode pagar no cartão. E ainda tem vaga. E ainda tem vaga. Aleluia! Meninas, essa foi a agenda da Ana. Eu quero agradecer a cada uma que esteve conosco. Eu confesso para vocês que tem sido desafiador para nós, mas em nome de Jesus, em Cristo nós somos mais do que vencedora. Clame o nome de Jesus. Clame na sua casa, clame na sua igreja, clame nas esquinas, clame na rua, clame nas esquinas, em cada rua. Clame o nome de Jesus. Quando você passar próximo a uma creche, a uma escola, se você for muito tímida, não for que nem eu, se você tem vergonha de levantar sua mão, só dá uma olhadinha e clame ao Senhor, não só pelas crianças que estão ali dentro, pelos que estão ali dentro cuidando daquelas crianças, que estão fazendo merenda, que estão limpando. Clame o nome de Jesus. Olha, meninas, eu vou colocar o link depois da live, que eu não tenho agora. Eu vou colocar o link lá no meu story, o link
do segundo acampamento do Departamento Social Feminino. Vou colocar o link lá para quem quiser se inscrever. Vai lá, você quer estar com a Ana? Você quer estar conosco? Vamos estar juntinha 3 dias, tomando café, almoçando, andando, orando, lendo a Bíblia, aprendendo, dançando. Gente, olha, eu vou botar alguns trechinhos do nosso acampamento do ano passado. Primeiro, tu vai ficar cheio de água na boca e tu vai querer ir. Vou botar hoje uns trechinhos. Vamos orar em nome de Jesus para terminarmos a nossa live? Em nome de Jesus. Ah, papai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tu seres o meu Pai, Senhor. Por tu seres o meu Salvador, Pai, o meu Redentor, o Deus da minha salvação. Paizinho, em nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, que toda palavra seja cada vez mais centrada, Senhor, em nossa casa e em nossa vida, Pai. Pai, nos mostre, Senhor, nos mostre, Pai, a direção, Senhor, para que nunca, nunca, nunca possamos errar o caminho. Pai, que nós mantenhamos, Senhor, que nós tenhamos prazer em meditar, em memorizar Tuas palavras, Senhor, que a Tua revelação, Pai, que a Tua palavra, que as Tuas promessas, Senhor, possam estar em nós, enraizada, para que nós possamos transmitir, Senhor, esse amor aos nossos filhos e netos, Pai. Que nós possamos influenciá-los, Senhor, desenvolver em cada um deles, Pai, o desejo e o amor pela Sua palavra. Para que eles próprios, Pai, tenham a busca, o desejo de se relacionar com as Escrituras, Pai. Para que dela, Senhor, nós falemos, Senhor, e nela nos deleitemos, Pai, dia e noite, em nome de Jesus. Para que os nossos filhos, Senhor, tenham o mesmo prazer, Pai, de se deleitar na Tua palavra. Pai, que a Tua palavra não seja só lida por nós, mas que seja vivida por cada uma de nós, em nome de Jesus. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse tempo precioso. E que a Tua paz, que transcende todo entendimento, Senhor, esteja no lar de cada uma das minhas irmãs. Não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Graça e paz. Que Deus as abençoe. Eu aprendo muito com vocês, eu sempre digo isso. E vocês não sabem como o meu coração se enche de alegria. Porque o inferno, ele pode pensar que ele está avançando. Mas o exército de mães que oram, o exército de mães que declaram a palavra, é que está avançando. E eles têm que bater em retirada em nome de Jesus. Amém? E eu te convido para na próxima terça-feira estarmos juntas no café com as mulheres da Bíblia e a Ana. E na quinta estaremos juntas, mães que oram. Obrigado, Gil. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada uma de vocês, meus irmãos. Bom dia.